Só esperar aqui que ainda não está aparecendo. Bom, então retomando aqui, boa tarde a todos. A gente está começando agora a unidade 3 da disciplina Direito das Coisas. Eu vou tratar a partir de agora do direito de propriedade, que é o direito real por excelência. Vamos lá. Então, hoje, a gente vai iniciar a discussão sobre o direito de propriedade. Então, eu vou tentar dar para vocês uma visão mais geral. Se possível, vou falar de algumas coisas relacionadas à questão histórica, ao conceito e algumas características. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pedir a palavra pelo microfone ou podem utilizar o chat. Bom, a disciplina de direito civil, as disciplinas de direito civil são disciplinas dogmáticas. Vocês sabem que a gente sempre segue aqui uma dinâmica de leitura dos dispositivos do código, né, verificação do conteúdo doutrinário, tentando mostrar para vocês como a jurisprudência se comporta quando analisa, né, determinadas questões vinculadas ao direito civil. Vocês também sabem que eu sou professor da pós-graduação, então eu tenho um projeto de pesquisa vinculado a esta área, e eu tenho uma disciplina que trata do direito de propriedade numa abordagem mais filosófica, que seria talvez até anterior a essa questão jurídica, né? São os fundamentos filosóficos que justificam o direito de propriedade. A gente pode, eventualmente, fazer uma conversa, né, num segundo momento, se vocês tiverem interesse, sobre essa parte, né? Hoje eu vou tentar não fugir muito da dogmática, apesar de que, considerando, né, o fato de que é a minha área de estudo e pesquisa, né, muitas vezes eu acabo caminhando para esse lado. Então, eu trouxe para vocês aqui dois conceitos, né, de autores civilistas para mostrar para vocês como é que o direito civil enxerga o Instituto da Propriedade, tá? O primeiro conceito é da professora Maria Helena Diniz. É um conceito clássico, por isso que eu não coloquei qual é a página, qual é a obra. Isso está em todos os manuais que ela escreveu. O direito de propriedade é o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar e dispor de um bem corpóreo ou incorpóreo, bem como reivindicá-lo de quem injustamente o detenha. O Código Civil, primeira consideração, ele não traz um conceito de propriedade, tá? Os sistemas jurídicos como um todo normalmente não dizem o que é a propriedade. O que o Código Civil faz é trazer os seus elementos constitutivos, eu diria, as suas características, né? Ou a materialização daquilo que a gente chama de efeitos. Eu ser proprietário significa o quê? É um pouco nessa linha, né? A gente vai ver mais à frente o que diz o artigo 1228, mas o que tá expresso aqui no conceito da professora Maria Helena Diniz é não só aquilo que está na norma, mas aquilo que a doutrina entende que materializa o conceito de propriedade, né? Então, eu tenho aqui, é um direito, tá? Que pode ser exercido tanto por pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, tá? É um direito que se sujeita aos limites da lei, da norma, da Constituição, nas características que o Código traz, que são os poderes, né, de usar, gozar e dispor, né? No conteúdo específico que a norma define aqui, o direito civil trata especificamente dos bens corpóreos, tá? Vocês vão ver na disciplina de propriedade intelectual, né, o direito autoral, a invenção, a patente, que são bens incorpóreos, né, estão sujeitos ao direito de propriedade. O Código Civil é o conceito que traz essa classificação, mas no Código Civil a gente está distrito à propriedade material, né? Bens móveis e bens imóveis, como um todo, tá? E a possibilidade de reivindicação daquele que injustamente possui o bem. Se a gente pegar o Carlos Alberto Gonçalves, que é um autor mais contemporâneo, vocês vão ver que o conteúdo é o mesmo, dito de outra maneira, tá bom?
Então, essa era a ideia que eu queria trazer inicialmente para vocês. Então, na dogmática jurídica, a gente tem uma abordagem, né, muito consolidada, né? Até porque o direito de propriedade é um dos pressupostos, é um dos pilares do nosso sistema econômico, né, do capitalismo que a gente vive desde o começo da industrialização, né, da Revolução Industrial, nos séculos 17 e 18. Então, vamos lá. O que diz o Código Civil? Se vocês pegarem o artigo 1228, ele vai trazer para a gente 3 características essenciais e mais uma quarta, que é fundada no direito de sequela, que é o poder de reivindicação. Então, é o direito de uso, ius utendi, direito de gozo, ius fruendi, e o direito de disposição, que é o ius abutendi. Ius abutendi, aqui, não está sendo considerado no direito de abusar, tá? Hoje a gente sabe que a propriedade, para que ela seja legítima para o Estado, ela precisa cumprir uma função social, né? Alguns autores até dizem que essa função não é apenas social, é uma função social e ambiental, por conta da nossa constitucionalização do direito privado, né? Que tem norma específica, desde 88, sobre quando a propriedade urbana e a propriedade rural cumprem, né, o seu papel. Uma primeira classificação que é importante aqui para a gente fazer é a diferença entre propriedade plena e propriedade limitada. Então, quando essas características que eu estou listando para vocês estiverem reunidas nas mãos da mesma pessoa, o proprietário, por exemplo, eu digo que a propriedade é plena, porque o sujeito tem todos os poderes reunidos na sua mão: o direito de usar, gozar, dispor e de reaver. Mas se eventualmente, por um outro tipo de direito real, e o exemplo que eu dou aqui é o usufruto, né? Esse sujeito se vê, ainda que temporariamente, privado de um desses poderes. No caso do usufruto, o sujeito titular do direito, o proprietário, ele está privado do direito de uso e fruição, ou de uso e gozo, né? Então, neste caso, ele continua proprietário, mas a doutrina classifica, né, o próprio código tem dispositivo nesse sentido, classifica essa propriedade como uma propriedade limitada. Por que limitada, gente? Porque ela está sendo limitada por outro direito real. Então, a propriedade é um direito real, o usufruto é um direito real, então esta propriedade é limitada pelo usufruto. Essa é a lógica. Tudo bem? Posso avançar? Fico aguardando aqui no chat. Ok. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da reivindicação. Se vocês, a gente já viu, eu não vou entrar detalhadamente nessa parte porque é processo, tá? Assim como o direito civil tem correlação com o Código de Processo Civil, né? O Código Civil se relaciona com o Código de Processo Civil nas ações possessórias, né? Eu tenho uma outra categoria para a discussão de propriedade. Então, na discussão sobre posse, os institutos estão ligados às ações possessórias. Na discussão sobre propriedade ou direitos reais, eu tenho as ações reivindicatórias, tá? Duas categorias distintas, também bastante interessante para a gente eventualmente pedir em questão de prova, parecer jurídico. É muito comum você verificar no âmbito judicial confusão, tá, nas decisões, ora tratando de questão de prova e processo vinculando propriedade, misturando isso com posse. Então, o sujeito entra com a ação possessória, o juiz entra na discussão para dizer que o camarada não merece ser protegido porque ele não é proprietário. Isso é um grande equívoco. Tá? A ação possessória ela não está protegendo a propriedade, ela está protegendo a posse, aquele que tem a melhor posse. Né? Já falei para vocês do exemplo do contrato, em que o sujeito se defende porque ele tem um contrato válido que justifica que ele tenha posse do imóvel, né? Para se defender do próprio proprietário. Né? A posse direta não anula a indireta de quem ela foi a vida. A gente já viu isso no próprio Código Civil, acho que no artigo 1227, falava para vocês em 2 aulas atrás. Tá?
Então, até a ação de emissão na posse, tá? Que é uma ação fundada no direito de sequela, ela tem natureza reivindicatória. Pessoal, o que seria uma ação de emissão na posse? Vamos tentar dar um exemplo aqui. Imaginem vocês aquelas ações em que o banco toma do sujeito o imóvel que ele financiou e não conseguiu pagar. E aí eu, que estou acompanhando, né, a movimentação do banco e vejo um leilão de um determinado bem, eu vou lá, dou um lance e eu adquiro a propriedade. Só que o banco que se torna, né, o credor e vai receber o crédito dele a partir do leilão do bem, né, da alienação do bem, o banco tem que retirar o cara que estava lá no imóvel, que era o antigo comprador, que vai perder a posse do bem, mas ele pode não ter saído. Então, eu que nunca fui possuidor, mas me tornei proprietário, entro com uma ação pedindo a posse, porque eu sou proprietário, então eu estou reivindicando a minha propriedade. E isso vai acontecer a partir do momento em que eu entrar no imóvel, então eu estou me emitindo na posse. Sugiro que vocês olhem essas categorias: emissão de posse e ações possessórias, para ver a diferença, tá? Da natureza jurídica dessas ações. Então, as ações reivindicatórias, elas seguem basicamente três pressupostos. O primeiro, para que você tenha uma ação reivindicatória, né, a legitimidade para isso, né, é que você seja o proprietário, né? Você é o titular do domínio, né? É o dono da área. O Andrei pergunta aqui se eu poderia repetir. Lógico, vamos lá. O nome é o que confunde aqui. Vocês vão encontrar nos textos, na doutrina, na jurisprudência, a palavra emissão na posse, tá? Emissão na posse é um movimento que o proprietário faz porque ele é proprietário, mas ele não tem posse. Então, processualmente, ele está pedindo para o juiz que ele passe a ter a posse. Mas o fundamento do pedido dele é a propriedade. Por isso se diz que essa ação ela tem a natureza de uma ação reivindicatória, porque é uma ação de direito real. É diferente da ação possessória, porque a ação possessória é para proteger aquele que tem a posse. Então, a emissão da posse não está protegendo aquele que tem a posse, está protegendo o proprietário que não tem a posse e quer ter a posse. Compreenderam? O que a Ana está perguntando é correto. A ação de emissão na posse é uma ação reivindicatória. Exatamente. Aí eu fico no aguardo aqui do chat para a gente avançar ou não. Quando você vai se emitir na posse, é que você vai entrar na posse, você vai constituir a posse, você vai começar a posse. Ok? Então, voltando aqui na questão da natureza, né? A ação reivindicatória, ela tem como pressuposto, primeiro, que você seja o titular do direito real, né? Ou o proprietário, ou usufrutuário, né? Normalmente a condição do proprietário, tá? Então normalmente você precisa do registro de imóveis aqui para justificar, né? Porque a gente vai ver na sequência que no sistema registral brasileiro, né, é o registro que confere a propriedade entre vivos. Tá? O segundo pressuposto é a individuação da coisa, ou seja, você precisa dizer o que é, né, o que é aquilo que você tem a titularidade, a propriedade, né? A gente faz isso a partir de mapa, memorial descritivo, né? O próprio registro de imóveis traz essa prova daquilo que está sendo individualizado. É 1 hectare de área, são 100 metros quadrados, né? Então, a individuação da coisa ela é importante para você poder justificar o pleito nas ações reivindicatórias. E o terceiro ponto é a posse ilegítima do réu. Então, a posse ilegítima do réu é a posse que vocês conhecem como posse injusta, porque ele não tem fundamento jurídico que respalde que ele esteja em contato com a coisa. Ok? Vou avançar aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem
voltar. Acho que a Ana vai fazer uma pergunta. Enquanto a Ana faz a pergunta, vou fazer uma correlação aqui entre as ações reivindicatórias e a questão do prazo. Para tudo no direito existe prazo, tá? E existem algumas questões que a gente costuma entender que não tem prazo, né? A imprescritibilidade ela vem prevista na lei normalmente, né? E ela é uma condição de algumas situações. Então, aquele que é proprietário não tem prazo para reivindicar a coisa, enquanto ele for proprietário. Mas ele pode vir a perder a coisa por um melhor direito de outra pessoa. Então, o uso capião, que é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo de uma posse válida e reconhecida, né, ele é uma matéria que faz com que a ação reivindicatória não seja bem sucedida, né? Porque você esbarra naquele incidente processual que vai impedir que você seja emitido na posse, né? Que você se torne o proprietário não só de direito, como também com a possibilidade de exercer as faculdades daquele seu direito, que é o direito de usar, gozar e dispor. Acho que a Ana fez a pergunta, vamos voltar aqui rapidinho e depois eu sigo. Por que não entrar com uma ação possessória se tem posse ilegítima? Porque a ação possessória serve para defender aquele que já teve a posse, mas perdeu a posse. Ou aquele que está na posse e está com medo de perder a posse. O exemplo que eu dei para vocês do sujeito que dá um lance e arremata um imóvel é o exemplo típico do cara que nunca foi possuidor. Ele nunca teve contato com a coisa. Ele está comprando o bem do banco, que também não é possuidor, porque o banco tinha só a garantia da coisa. Então, se ele entrar com a ação possessória, ele não vai conseguir comprovar que ele teve posse. E o direito não vai proteger ele, porque o direito protege a posse. Se ele nunca teve a posse, o direito não vai dar para ele a posse. Então, por isso que a gente fala da ação reivindicatória. Eu vou reivindicar porque eu sou proprietário. E a consequência de ser proprietário é pedir que eu passe a ter também a posse. Por isso que a emissão na posse, apesar do nome, ela não é conhecida como uma ação possessória. Neste caso, né? Neste contexto em que eu estou tentando mostrar para vocês. Tudo bem, gente? Ok. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Vou passar um pouco essa parte da legitimidade, tá? Vamos falar um pouquinho dos antecedentes históricos. Vocês sabem que hoje, talvez até mais do que na minha disciplina, né? Vocês já tiveram contato com outras áreas, e eu acho que eu fui professor de vocês em contratos, né? A gente fala que o direito civil ele passa por um momento de transição em que ele deixa de ter uma feição estritamente individualista e patrimonialista, e ele passa a adquirir, digamos assim, uma relevância social, né? E a gente vai ouvir falar aqui da questão da boa-fé, da função social do contrato, da função social da empresa, da função social da propriedade. Então, esse movimento de funcionalização, ele não é recente, tá? Ele vem desde o início do século passado, e eu exemplifico para vocês aqui com dois institutos jurídicos estrangeiros, tá? Um é o do México, que é a Constituição que pela primeira vez reconhece, né, textualmente que a propriedade cumpre uma função, tá? Tem também a legislação alemã, que também tem um dispositivo muito interessante, porque fala que a propriedade obriga, né? Então é a noção de que o titular do direito, ele não é só sujeito de direitos, ele também é sujeito de deveres, né? Ele deve algo à comunidade a qual ele se insere. Então isso é importante para a gente entender no nosso contexto atual, que existe um movimento aqui que, de certa forma, mitiga aquela noção iluminista que vem na Revolução Francesa, né, do início do capitalismo, do liberalismo, de que a propriedade ela é um direito individual inviolável,
no sentido de que ela pode ser exercida pelo titular do seu direito na sua amplitude máxima, inclusive com o abuso, né, o uso e o abuso desse direito. Então, o nosso sistema jurídico atual ele não tolera esse abuso, né, uma propriedade que não cumpre uma função perante a coletividade, ela não é reconhecida pelo Estado. E essa discussão ela é histórica, tá? Ela começa, né, com o movimento de alguns autores, até do positivismo, né, que vocês devem ter discutido talvez isso na disciplina de filosofia do direito e teoria do direito, e ele se estende por várias áreas, tá? Então aqui eu estou só dando uma contextualização histórica para aqueles que se interessarem depois eventualmente fazer uma leitura complementar, tá? No Brasil, a gente tem, até pela influência da Declaração Universal de Direitos do Homem, a gente tem um reconhecimento de que a propriedade ela é um direito individual, tá? E de que ninguém pode ser privado arbitrariamente da propriedade, né? Tanto que para isso você tem o devido processo legal, você tem a desapropriação. Quando o interesse social fala mais alto, o sujeito simplesmente não é expropriado do bem, ele é indenizado se o seu direito for reconhecido, tá? E você tem, para situações em que o direito de propriedade não é reconhecido como legítimo, você tem a expropriação, que é uma modalidade diferente da desapropriação, na classificação que eu estou propondo para vocês, porque o sujeito não é indenizado, ele perde a coisa e não é indenizado. Se vocês tiverem curiosidade depois, dê uma olhada, acho que no artigo 243 da Constituição Federal, que traz aquele caso da expropriação quando o imóvel ele é utilizado para trabalho escravo ou para atividades ilícitas, plantio de plantas psicotrópicas, por exemplo, né? E aí a pena lá é o perdimento sem direito à desapropriação e indenização do bem, tá? Então, só dá para vocês aqui um antecedente histórico sobre essa contextualização, tá? A partir de 34, por que 34? Porque a gente tem um movimento de constitucionalização do direito privado, né? Então, a partir de 34, você começa a ver sucessivamente nos textos constitucionais algumas expressões como interesse social, interesse coletivo, que vão mitigar este direito de propriedade. Apesar de que os tribunais não aplicavam, né, no seu rigor, essas limitações. Então, o direito de propriedade, ainda que em 1934 ele já tivesse sendo condicionado ao cumprimento de uma certa função social, né, isso só vai efetivamente se consolidar com o avançar do tempo, né, e com a elaboração de normas mais claras nesse sentido, tá? Então, a gente tem aqui a Constituição de 34, tá, com alguns artigos que eu listei para vocês, a título exemplificativo, que falam de interesse social, interesse coletivo. A gente já vai ver a partir de 46, né, algumas palavras-chave para entender isso, como bem-estar social, justa distribuição, igualdade de oportunidade para todos, tá? Ou seja, se vocês pegarem o artigo 147 da Constituição de 1946, Constituição do Brasil, ela diz claramente que o uso da propriedade está condicionado ao bem-estar social. Então, ela não fala em função social, ela fala em bem-estar social. A palavra função social só vai aparecer efetivamente no ordenamento jurídico a partir de 1967, na Constituição do período militar, né? Artigo 157 fala expressamente de função social, o que é, né, uma coincidência, né, que a gente tenha a palavra função social introduzida num momento, né, de retirada de direitos no nosso ordenamento. Então, é uma contradição interessante para que vocês avaliem aí que determinadas normas, elas estão expressas, mas eventualmente não têm efetividade, né? A Constituição de 88, ela traz em diversos dispositivos, né, a proteção da propriedade. Então, o artigo 5º fala que o direito de propriedade ele é um direito fundamental. O artigo 182 fala que a propriedade cumpre função, né?
está falando aqui da propriedade urbana, né? A propriedade urbana cumpre uma função social, e aí vocês vão ver aqui que a função social da propriedade urbana, ela está vinculada aos usos que são possíveis dentro do plano diretor e do Estatuto da Cidade, tá? O artigo 185 e o 186 falam da propriedade rural, né? O artigo 186 expressamente fala quando a propriedade rural cumpre uma função social, e aqui a gente vê o elemento da questão da função social e ambiental da propriedade rural, tá? E assim sucessivamente. O Código Civil de 2002, ele não fala expressamente de função social, mas ele tem diversos dispositivos que são interpretados neste sentido. Então, algumas palavras-chave aqui que vocês podem encontrar. Parágrafo 1º do artigo 1228, né? A propriedade, o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Parágrafo 2º fala que são defesos atos que não tragam ao proprietário comodidade, utilidade, que sejam animados por intenção de prejudicar aos outros, né? O artigo 187, trazendo aquela lógica do que a gente vê da questão da boa-fé, né? Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao excedê-lo, que ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos ao seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Tudo isso aqui é função social, gente, na interpretação teórica do que a doutrina dá para o Código Civil atual, tá? Então, percebam que a gente não pode mais falar hoje de um direito de propriedade absoluto, inviolável, no sentido do abuso, tá? Bom, essas eram as considerações iniciais que eu queria trazer para vocês